Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Por que eu acredito? E o tema de hoje é: por que eu acredito que Deus me deu a liberdade para escolher? Nosso texto base está em Efésios capítulo 1, versos 3 a 5, onde Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. À luz da Bíblia, entendemos que somos predestinados para o propósito da salvação e não para um destino inalterável. E hoje eu quero te apresentar 5 razões por que eu acredito que Deus me deu a liberdade para escolher. Primeira razão: porque o amor verdadeiro só existe onde há liberdade. Amor sem liberdade não é amor, é imposição. Se Deus nos programasse para amar, isso anularia nossa humanidade e o próprio caráter de Deus. O amor bíblico exige liberdade para aceitar ou rejeitar, se aproximar ou se afastar, obedecer ou resistir. Deus não força amor, Ele propõe amor. Segunda razão: porque a Bíblia afirma repetidamente que a escolha humana é real. A Escritura é um convite constante. Escolhei hoje, Josué 24:15. Se ouvirdes a sua voz, Hebreus 3:7. Quem quiser venha, Apocalipse 22:17. Esses convites seriam incoerentes se o ser humano não tivesse liberdade para responder. Deus chama, nós escolhemos. Terceira razão: porque Deus apresenta vida e morte e ordena que escolhamos. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, temos uma das mais fortes declarações da Bíblia sobre livre-arbítrio. Ali nós lemos: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida. Esse texto elimina completamente a ideia de predestinação determinista. Observe, Deus coloca 2 opções reais. Deus não força nenhuma delas. Deus apela à escolha humana. Deus aconselha, mas não controla. Deus responsabiliza cada pessoa pela decisão tomada. Se a escolha fosse ilusória, esse texto seria irrelevante. Mas Deus diz com clareza: a vida está diante de vocês, a morte também. Escolha. Isso só é possível porque a liberdade é verdadeira. Quarta razão: porque Deus deseja que todos sejam salvos, não apenas alguns escolhidos. A vontade de Deus é universal. Deus deseja que todos se salvem, 1 Timóteo 2,4. Deus não quer que ninguém pereça, 2 Pedro 3,9. Deus amou o mundo, João 3,16. Se Deus deseja a salvação de todos, Ele não poderia predeterminar de antemão a perdição de alguns. O que Deus predestinou foi o plano da salvação, não os indivíduos que seriam salvos. Quinta razão: porque a liberdade revela o caráter de Deus no grande conflito. O conflito entre o bem e o mal só faz sentido se houver liberdade. Satanás escolheu se rebelar, Adão e Eva escolheram desobedecer, nós escolhemos diariamente entre Cristo e o pecado. Sem liberdade, não existe responsabilidade moral, não existe justiça divina, não existe apelo do Espírito Santo, não existe evangelismo. A liberdade honra o caráter de Deus, o determinismo o desfigura. Eu acredito que Deus me deu a liberdade para escolher porque, primeiro, o amor exige liberdade. Segundo, a Bíblia afirma escolhas reais. Terceiro, Deus colocou vida e morte diante de nós. Quarto, a salvação é oferecida a todos. E quinto, o grande conflito revela que liberdade é parte da natureza divina. Somos predestinados para o plano da salvação, mas somos livres para aceitar ou rejeitar esse plano. E porque Deus me ama, Ele me dá liberdade. E porque Ele me dá liberdade, eu escolho amá-lo de volta. E o que você pensa sobre a liberdade de escolher? Comente abaixo. Se essa mensagem fez sentido para você, curta e compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço
e até o próximo episódio do Porquê Eu Acredito. Tchau, tchau.